Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para fazer o meu primeiro estudo sobre educação especial. E o tema de hoje é sobre autismo. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para abrir no slide. Deixa eu ver se eu consigo colocar como apresentação do slide do começo. Deixa eu aqui no cantinho. Isso. Então, vamos lá. Trabalhando com autistas. Eu coloquei aqui um guia prático para as bolsistas, porque esses slides eu fiz para a gente estar trabalhando com as bolsistas, porque todo ano começa muitas bolsistas novas que não têm experiência nenhuma, que não sabem nem o que é autismo. Então, esse slide foi feito para fazer uma formação com as bolsistas, tá bom? Então, vamos lá. O que é TEA? TEA é o transtorno do espectro autista, e ele está dentro do CID-F84. Mas o que é o transtorno, do espectro autista? É uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, causando dificuldade de se socializar, atraso de linguagem e comunicação e também comportamentos agressivos. Hoje também eu estava lendo um documento que vinha trazendo a história, Então, desde 1911 que surgiu o termo autista, Que era para aquelas crianças, eles até chamavam de psicose infantil, aquelas crianças que viviam no mundo delas, diferente das outras, e às vezes eu acho que quando eram agressivas, chamavam até de psicose infantil. Quando foi em 1943 que começou o primeiro estudo, que eles começavam a perceber que estava crescendo a quantidade de crianças que tinha essa dificuldade de interagir com as pessoas, de comunicar, e que é algo natural das crianças, Todas as crianças crescem, falam, se comunicam, participam, da vida com as outras crianças e pessoas. E essas não, então começaram a ser observadas. Então, em 1943, eu esqueci o nome do doutor Kennan, esqueci, depois eu deixo nos comentários. Ele começou a estudar, então ele observava que as crianças, não falavam, era um transtorno neurológico que gerava essas mesmas características aqui. Então, depois veio, quase que ao mesmo tempo, um outro médico, que era o Asperger, na Alemanha, só que não foi traduzido, estava fazendo um trabalho, uma pesquisa muito parecida com deste outro doutor que era dos Estados Unidos. E como demorou para ser traduzido por causa ali da guerra, do pós-guerra, muito tempo, se passou para as pessoas terem esse conhecimento do Asperger. Mas quando conseguiu juntar os dois, eles eram muito parecidos. A diferença é que o Asperger, eles não tinham tanto problema para falar e ele tinha a preocupação de aprendizagem, E às vezes eles já não tinham problemas de aprendizagem, E tinha aquela... eles eram muito bons em algum assunto, em determinados assuntos específicos, eles tinham muito interesse e sabiam tudo, Quanto que às vezes nos outros não teria. E o que tinha em comum era essa falta de socialização, Era o que mais tinha em comum. Então tinha muitas coisas que era parecida, outras nem tanto. Que hoje é considerado já um autismo mais leve, O Asperger entra dentro do autismo mais leve. E também algo interessante que eu li hoje, que no começo as mães eram culpadas, elas eram consideradas mães geladeiras,
que eram frias com os filhos, que não dava atenção e carinho e amor. E depois foi passando um tempo e vendo que não era problema da mãe, aí que começaram a estudar, né, para ver que era algo neurológico, né, era algo biológico da criança. E daí no começo, como também eles viam que eles achavam que era sofrido quando a criança tinha que estar no meio das outras pessoas, eles estavam sofrendo. Então, teve todo aquele trabalho isolado, deixava eles isolados para eles ficarem calmos. E daí até na escola, quando eles entraram na escola, eles ficavam no máximo com outras crianças iguais ou isolado também. Então foi lá por volta de 1970 que começou através dos pais, né, de autista, que foram, né, estudando e buscando e fizeram uma escola que acolhessem, né, os autistas. Então, vamos continuar aqui. Então, apresenta muitas características variáveis. Não é algo fixo, né? Então, tem que ter esse, né? Essa característica. Hoje também eu vi uma palestra de um autista leve que falou que não pode falar características, tem que falar traços, né? Traços. Então, são vários traços, né? É muito amplo, a gente vai estar estudando aqui mais para frente. Então, não é algo falar, tem esse é autista, porque hoje em dia, por isso que fala espectro. É muito amplo, né? O que um autista tem, o outro não tem. Você pode pegar 10 autistas, eles vão ter traços semelhantes, mas cada um vai ser muito diferente do outro. Como é todas as crianças, todos os indivíduos, né? Como já falei, indivíduo, todos são individual. Mas ali a gente vai estar observando alguns traços em comum e que é característico do autismo. Então, as principais características ou traços, né, conforme William, que eu vi hoje, é a dificuldade e a comunicação. Esse realmente é o traço bem marcante. E muitas criancinhas, bebezinhos, eles começam a falar e depois dá aquele bloqueio, eles param. Então, não é que eles não saibam falar. Eles falam, aprendem, né, aquelas primeiras palavrinhas e depois simplesmente param. E também a dificuldade na interação social, porque eles têm mais interesse por objetos do que pessoas. Então, hoje também na palestra do William, que eu estava vendo, ele falava, porque eles pensam, né, por isso que fala transtorno, é algo que não é tipo reto, né, é transtorno, igual hoje, eu tive muitos transtornos para chegar até aqui, né, impedimentos, dificuldades. Então, é muito diferente o cérebro deles, o jeito, o comportamento de ver o mundo das outras pessoas. Então, você tem que falar bem detalhado, exatamente o que você quer. E a nossa linguagem, ela é muito ampla, é muito duplo sentido, né? Tipo, estou morrendo de fome, só quer dizer que eu estou com muita fome. Mas o autista já vai imaginar, nossa, ela está morrendo, né? Ah, vou passar o rodo. Ele já imagina o ferro, você passando o rodo, né? Então, a nossa linguagem é complicada. Então, muitas vezes, eles preferem o contato com objeto, com pesquisas, com estudo, do que com pessoas, que eles são é difícil para eles, né? Mas é algo que pode ser desenvolvido. Como o William, ele trabalha até com comunicação, tem canal, está fazendo mestrado, mesmo que ele seja leve, né? Então facilita muito. E ele reconhece, né? Tipo, não estou entendendo, você pode ser mais objetivo, né? Ou ainda estou pensando na primeira pergunta, eu vou responder primeiro para depois responder a segunda. Na entrevista ele falou isso, então ele sabe está direcionando as pessoas para ficar um convívio melhor.
Então atrasam o desenvolvimento motor. Alguns podem apresentar hipotonia, né? Você percebe um jeito de andar diferente, sabe? O corpo assim, mais, vamos dizer assim, né? Desengonçado. Alguns, né? Nem todos. Então, ele vai ter um pouquinho de dificuldade motora para praticar esportes, né? Correr, pular. Às vezes pode ser mais difícil, tem que ser bem trabalhado, isso enquanto criança. Também, que isso também é bastante um problema, a hipersensibilidade sensorial. Eles têm uma audição muito desenvolvida, então qualquer barulho, eles percebem todos os barulhos do ambiente. Eu já trabalhei com aluno assim. Então, a minha escola era rural, passava alguém de cavalo lá na frente, ele escutava, passava um caminhão, algum barulho diferente, ele estava ali o tempo inteiro escutando tudo. Imagina, era uma escola rural, então a vaca fazia barulho, era cavalo, era caminhão, era construção, tudo que passava na sala do lado, tudo. Então, isso torna muito difícil a concentração, né? E eles acabam se irritando. Imagina, você está aqui ouvindo muitos barulhos ao mesmo tempo, você vai ficar irritado. Cheiro também, às vezes eles, né, têm um cheiro muito desenvolvido, o olfato. Esse eu nunca tive contato, é mais difícil, eu acho, né? Não sei. Mas às vezes, né, dependendo do cheiro, então eles nem entram no lugar, só que eles não sabem falar, esse cheiro está me incomodando. Ele não consegue identificar enquanto criança, às vezes depois de adulto vai conseguir. Então, às vezes, sentir um cheiro que desagradou, ele não vai entrar, ele não vai ficar no lugar. Aí acontece, né, as birras, os gritos, aquelas crises, né, que a gente fala. Tátil, então é bastante na roupa, né, eles sentem, eles não gostam que relam nele, né, já é um traço também, às vezes não gosta de abraço, não gosta de toque. Visual, então muita coisa, muita informação ao mesmo tempo atrapalha. E o paladar, que também é muito difícil, né? Às vezes eles só comem um tipo de comida e não aceita outro por causa do paladar. Isso a gente tem bastante aí. Comportamentos metódicos ou repetitivos, né? Então, tipo toque, parece que às vezes eles têm toque, tem que ser sempre do mesmo jeito, porque para ele facilita a organização, né? Interna, não dá conflitos internos. Então, repetitivos para ficar aquela rotina que a gente também vai estar falando. Então, um pouquinho mais de característica. Então, aqui, ó. Ele não gosta de mudanças de rotina, você tem que ter sempre uma rotina, ele tem que saber o que esperar, o que vai acontecer. Como o William falou hoje na entrevista que eu vi, as outras pessoas, olha, elas fazem todas as leituras, né? A expressão, o ambiente, né? Se tem algum objeto ali, as pessoas, né, conseguem identificar e fazer uma leitura, mesmo que não esteja bem claro o que se fala. Para eles, não. Para eles tem que ser bem claro. Então, quando muda alguma coisa, perde aquela clareza, né? Por isso tem que ser algo repetitivo, a mesma coisa sempre, para eles saber o que esperar. Demonstra extrema aflição sem razão aparente. Por isso, para a maioria das pessoas, às vezes, né, não tem motivo, mas internamente para ele tem muitos motivos. E conflitos internos mesmo. Então, hoje o William falou, eu paro diante de conflitos que eu não consigo entender, eu fico parado. Mas, às vezes, enquanto é criança ou no autismo moderado, mais severo, tem as crises, os gritos, foge, tem a autoagressão, né? Que ele não sabe lidar com esses conflitos, né, internos, essas aflições. Então, às vezes, não mantém contato visual também, hoje em dia, né, vários já estão mantendo, que até quando bebê é um dos traços, né, que a gente consegue identificar e fica de olho.
age como se fosse surdo, então muitas crianças já até fizeram exames para saber se ouvem bem, porque realmente você chama, 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 não olha porque não tem interesse, né? Então não é interessante para ele olhar. Às vezes para a gente passa a impressão que é surdo. Ausência de respostas aos métodos normais de ensino, né? Que para ele não é interessante, para que ele vai perder tempo olhando e entendendo e participando? Não tem noção de perigo, eles não percebem, né, toda essa linguagem do ambiente, então eles acabam não tendo. Em criança, na escola, no parquinho, a gente observa muito isso. Porque as outras crianças, a gente fala, ó, se você passar por aqui, enquanto o coleguinha está balançando, ele pode bater o pé em você e você vai cair. Então, às vezes, ele esquece, você fala 1, 2, 3, mas depois, se o outro colega passar, ele já vai falar, ó, vai bater o pé, você vai cair. Então, eles entendem, eles percebem, eles observam. Já os autistas, eles têm foco, né, hiperfoco em alguma coisa e não presta atenção à volta, né? Então, às vezes, podem cair, pode, né, acontecer igual no parque, baterem nele. Então, tem que ter sempre alguém cuidando. Então, ainda mais características. Às vezes, movimentos e risos não apropriados, né? A gente chama os movimentos repetitivos também, quando eles precisam, estão em conflito, geralmente, quando gera uma emoção. Resiste ao contato físico, até pelo, né, o toque para eles não é bom. Repetem palavras ou frases em lugar de linguagem normal. Então, às vezes, ele está ali e começa a falar uma palavra que ele ouviu, né, e começa a repetir ela fora de contexto. Então, quando fala, ainda fala fora do contexto, não para que haja comunicação, e sim fala, repete coisas, né? Fica repetindo a mesma palavra, às vezes está ali brincando e repetindo a palavra, mas não faz assim, por isso que a gente fala uso de linguagem normal, não para se comunicar. Às vezes pode ser agressivo e destrutivo, né? Quando é muito severo, então ele não consegue ser entendido, quando acontecem situações de conflitos que eles não conseguem explicar, né? E acaba sendo agressivo. Modo e comportamento indiferente a arredio, isso é bem comum, tá? Aquela maior bagunça, agitação, e eles estão ali observando a formiguinha, tá ali, né, rodando a rodinha do carrinho, assim, super concentrado. Então, indiferente o que está acontecendo à sua volta, acontece bastante. Então, o que a gente tem que sempre lembrar? A palavra espectro significa uma infinita possibilidade de características. Então, é bem amplo, é um leque muito amplo. Cada criança apresenta comportamentos em menor ou maior quantidade, grau, né, de forma conjunta ou isolada. É igual o William, né, a gente ainda tem aquela coisa de autista não fala, não se comunica, né, fica ali no seu movimento, não olha nos olhos. E às vezes acha que alguém que fala um pouco, né, não é autista, igual ele falou, o William falou. Eu mesmo, muita gente já falou que eu não sou autista, eu escuto isso todos os dias. Como que você é autista se você fala, se você tem canal no YouTube? Então, né, cada criança, como eu falei, pode pegar 10 autistas, eles vão ter suas semelhanças, mas vai ser bem diferente, o comportamento vai ser bem diferente. Então, agora, o que é necessário na sala de aula, na escola? A inclusão do autismo em sala de aula requer adaptações e estratégias diferenciadas. Então, o que é importante? É fundamental conhecer cada aluno, porque quando você conhece o seu aluno, você vai saber que tipo de adaptações você vai ter que fazer, quais são as estratégias diferenciadas, o que eu vou poder fazer para facilitar
né, o desenvolvimento do meu aluno no sentido de ajudá-lo. Então, não existe uma receita para ensinar crianças com TEA. Isso, assim, né, nem para ensinar as crianças todas, né? A gente não tem uma receita pronta, cada um aprende de uma forma. Então, o que é importante? Conhecer o aluno, muito importante, que a partir do conhecimento do aluno, que você vai saber como trabalhar com ele, o que ele precisa. Então, também é necessário que haja aceitação da turma e do professor, né? Um trabalho aí com todos, envolvendo todos da escola, com os colegas, eles têm que entender o que é. E a orientação e participação da família, né? A gente tem que acolher as famílias, que as famílias vão trazer muitas informações para a gente. Então, no primeiro momento, quando você está recebendo uma criança que você não conhece, é muito importante essa orientação dos pais para com os professores e depois dos professores para com os pais, né? Essa troca de informação. E, então, orientações para a sala de aula, né? O que pode estar ajudando, lembrando que pode ajudar um, pode não ajudar o outro, né? Promova uma adaptação ao ambiente. Isso o professor Clay, doutor Clay fala, né? Clay Brits, se eu não me engano, e a Luciana. Hoje também nas creches já fazem isso. Então, promova aquela semana de adaptação, onde o aluno possa estar indo conhecer, saber o que esperar. Ó, a partir, né, de segunda, você vai começar a ir nessa escola, o nome dessa escola, essa será a sua professora, essa é a tua sala, né? Quais são os horários que você vai ficar lá, né? Vai fazendo essa adaptação para ele saber o que esperar quando ele tiver que ficar lá por um tempo maior. Aqui tem uma explicação. Ó. Antes de iniciar as aulas, peça aos familiares da criança com autismo que a leve para conhecer os ambientes da escola. E isso vai deixá-las mais tranquila e familiarizada com o espaço quando as aulas começarem. Eu falei, né? Crie e mantenha uma rotina. Aqui tá até o meu videozinho, deixa eu pôr aqui embaixo. Então, pondo a imagem. Uma rotina e sala de aula bem organizada, e na mesma distribuição todos os dias. Então, para ele se sentir no ambiente familiar, que ele conheça, que ele sabe como que é. E quando for fazer algo diferente, um evento diferente, dependendo do aluno, você já pode estar comunicando, ó, tal dia vamos fazer assim, 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 já avisando e preparando ele para a mudança. Em outras situações, não, porque às vezes a ansiedade também é um sintoma que a criança traz. Então, às vezes pode deixar ela mais ansiosa ainda, né? Então, as crianças com autismo, elas se sentem mais seguras quando têm uma rotina previsível. Além disso, podem reagir mal a mudanças e adaptações no ambiente. A repetição de processos e atividades em sala de aula é muito benéfica para elas. Mantenha o tratamento todos os dias, criando um padrão na forma de cumprimentar e se dirigir a ela, o que ajuda a evitar a ansiedade. Então, há regras e disciplinas bem estabelecidas, bem claras, se necessário, repetir, 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 sempre, né? Isso é para todas as crianças da sala. Não faça diferenciações de conteúdos, né? Inclusive, ó, vou ler aqui, depois eu comento. Todos os alunos precisam aprender o mesmo conteúdo em sala de aula, ainda que seja necessário fazer algumas adaptações na forma como ele será apresentado e trabalhado por cada um. Fazer diferenciações de conteúdo não ajuda na inclusão do autismo em sala de aula,
mas atrapalha a interação com as outras crianças e prejudica a motivação do aluno com autismo para a aprendizagem. Então, isso é com toda a inclusão, isso se chama inclusão. Se eu tenho 20 alunos vão aprender de formas diferentes. Então, eu tenho que estar fazendo adaptações para que haja aprendizado com todas. Então, se eu estou trabalhando um texto, vai ter aluno que já faz um texto, lê, interpreta, né? Vai ter aluno que não lê, vai ter aluno que lê mais ou menos, lê, mas não entende. Então, você vai ter que ver várias formas. Se o objetivo é, tipo, produzir pequenos textos, várias formas para abranger todos. Então, uns vai conseguir fazer pequenos textos, outro você vai exigir a frase, outro você vai exigir palavras, outro você vai exigir, né, relacionar. E só que tem que estar dentro, né, do conteúdo, não fugir. Com a sala toda você faz uma atividade e não, você faz isso aí com a sua auxiliar, sua bolsista. É isso que você está fazendo exclusão, está atrapalhando, né, nesse desenvolvimento social dele. Então não pode, tem que estar incluindo sempre. Às vezes, se for algo muito barulhento, então algo que você vê que pode vir a causar, né, desencadear uma crise, você pode fazer alguma adaptação, né? Mas, assim, raras exceções, até vai ter ali. Põe no cantinho aqui de novo. Então, orientações para a sala de aula. Quando necessário, usar a comunicação alternativa. Então, o que é uma orientação comunicativa? Uma comunicação alternativa? O mais conhecido é o PECS, que é um termo em inglês que quer dizer Sistema de Comunicação por Troca de Imagens, que é uma tradução do inglês, né? Então, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1985. Ele foi pensado para melhorar as capacidades físicas, cognitivas e comunicação, principalmente, e de pessoas autistas. A ideia é fazer com que o autista crie independência na hora de se comunicar e que faça isso de forma mais funcional. Então, para aqueles autistas que não falam nada, então esse método foi desenvolvido, ou que fala com muita dificuldade. Então, eles são 6 fases, começa com a troca, né, simples de figurinhas, e termina com a criança tecendo comentários e respostas de forma adaptada. Então, a comunicado. Primeira fase é comunicando. O adulto vai entregar uma única figura com algo que ele pode querer ou precisar no dia a dia, como um brinquedo, uma comida. A criança deve ser estimulada a entregar o cartão toda vez que ela precisar daquela coisa. Então, carrinho. Tem um carrinho aqui, carrinho. Você vai pegar e vai falar carrinho. Né? Você quer brincar de carrinho, né? Carrinho. E você vai trabalhando, até que ele, quando quer brincar com o carrinho, ele vai lá e pega a figurinha e te mostra. Então, você já sabe, ele quer o carrinho. E assim vai indo, né? Banana, quero banana. Só uma imagem. A segunda já é persistindo e distanciando. É que ele utiliza essa forma de linguagem também com outras pessoas, ó. Ainda utilizando a mesma figurinha, vamos dizer, o carrinho, a criança é estimulada a usar para outras situações e com outras pessoas e locais. Então, ele vai chegar lá na escola, na hora, vamos dizer que é uma criança indo para a escola, ele vai pegar carrinho, quero brincar com carrinho. E vai estar dando para a professora, para a bolsista também, né? Que isso vai fazer com que ele vá, né, se comunicando com todas as pessoas, não só com a mãe, no caso. E depois ele vai começar diferenciando as imagens, a terceira etapa. E nessa fase, o adulto já deve apresentar 2 imagens
impulsionando-a a fazer escolhas a partir de suas preferências. No sistema PECS, essas figurinhas armazenadas numa pasta personalizada que será utilizada na próxima fase. Então, já vem uma pastinha com todas as figurinhas. Então, ali você vai dar, né, 2 imagens para ela e ela vai fazer a escolha do que ela quer. Então, ela vai começar a escolher. Na quarta fase, ela já vai estruturar a sentença. Sentenças. Agora, usando o mecanismo da pasta, as escolhas das crianças serão formadas por frases maiores. Por exemplo, a criança utiliza a figura que represente a frase eu quero, junto com a que diz o que ela quer. Então, eu quero banana, eu quero carrinho. A etapa 5 já é gerando atributos e expandindo a linguagem. Agora as crianças começam a adicionar às suas frases adjetivos, verbos, preposições. Dessa forma, se cria-se uma profundidade e deixa o indivíduo mais familiarizado com a linguagem. Então, eu quero camisa verde. Né? Eu quero o carrinho grande. E assim ele já está ampliando. E o sexto, ele já está comentando. Na última fase, a criança é estimulada a comentar suas escolhas, respondendo as perguntas como: o que você está sentindo? O que é essa coisa? Então, ele já está interagindo mais. Deixa eu só pôr o carregador aqui. Isso. Ele já interage, né? Seguindo a lógica de que aprendeu nas fases anteriores. As respostas devem começar com a frase com isto é, eu vejo, eu sinto, né? Então, é muito interessante também, muito usado. Outra forma de comunicação alternativa são os jogos, né? Os aplicativos, tem o Fofu. Ele é um aplicativo brasileiro e ele apresenta jogos e atividades que auxiliam no desenvolvimento dos autistas. Ele foi pensado, ele é feito com bases científicas e técnicas da neurociência, da fonoaudiologia, terapia comportamental e outros métodos como ABA, análise do comportamento aplicado, e o AGES, modelo de aprendizagem acelerada. Também temos a pulseira, né, que já vem com as imagens, tipo comer, ir ao banheiro, tirar dúvidas. Para um autista não é fácil, essas tarefas que para todo mundo seria fácil, para ele não é fácil se expressar. Então, mesmo coisas assim que é muito simples, corriqueira para as outras crianças, para ele não é. Então, nessa linha que foi desenvolvida, né, pela TeraPlay, desenvolveu uma pulseira com os ícones que representam as emoções, vontade e outras solicitações comuns do dia a dia. Então, para ser usado isso, ele não pode ter aquela sensibilidade, né? Às vezes se incomodar e ficar com a pulseirinha aqui. E continuação ainda, então, de mais orientações. Use o interesse da criança nas atividades. Então, no Atypical, que é uma série que tem no Netflix, ele ama pinguins, ele sabe tudo sobre pinguins. Então, você pode estar usando pinguins na matemática, no português, na geografia, na história. Na matemática, você usa, está trabalhando em situações problemas, vai estar usando situações problemas com pinguins, para estar trazendo o interesse dele, né, a atenção dele, e você vai estar trabalhando com todas as crianças o conteúdo que seria problemas. No português, é produção de texto, é interpretação, traz um texto sobre pinguins. Às vezes, mas como que eu vou trabalhar geografia, história, química, física, né, nas fases mais avançadas? Então, você pode estar trazendo a imagem do pinguim, trazendo a informação, né, 2 pinguins conversando, tipo pergunta-respostas, videozinhos. Então, isso vai ser forma, porque o hiperfoco dele é o pinguim, de ele estar prestando atenção e focando no conteúdo.
Então, formas e estratégias que a gente pode estar usando. Sempre com informações claras e objetivas, né? E com bastante recursos visuais. Pedir sempre que ele olhe nos olhos, mesmo que ele não goste, é um aluno que não olhe, sempre fique pedindo para que ele olhe nos olhos, né? Quando ele quer alguma coisa. Vou voltar aqui para cima. Evite ruídos altos em sala de aula, que é algo difícil com 20, 30 alunos, né? 25. Mas está orientando bastante os alunos para não fazer ruídos muito altos, né? Porque eles têm muita hipersensibilidade nos sons. Se o ambiente da sala estiver muito agitado, é esse aqui que a gente orientou as bolsistas. Pode ser proposto para que o aluno realize uma atividade, né, ou a atividade em um ambiente externo, mas tipo, como forma de adaptação, algo extremo, que não teve o que fazer para estar adaptando, né, o aluno com toda a turma. Então, se é algo que você já sabe que pode estar provocando, né, uma crise, então você pode estar tirando, mas nunca leve sem objetivo, tipo, para passeio, né, vamos dar uma volta. Não. Isso é um ponto, assim, bem, né, que a gente tem bastante discussões aí sobre tirar o aluno da sala, em casos extremos, né? Então, o que deve ser feito é um planejamento adaptado para que ele possa estar participando. Essa é a orientação. Preparação da comunidade escolar para evitar bullying, né? Então, tá não só os alunos, os professores, mas todos que participam, todas as outras salas, para evitar aquelas gracinhas e brincadeirinhas de mau gosto. Aqui são algo para bolsistas, né? Cuidar com a roupa, uso do celular, linguagem, horário. Então, esse aqui é mais para as nossas bolsistas, né? Tá sempre 100% de atenção no aluno, né? Não usar o celular. O aluno deve permanecer em sala, né? E desenvolver sensibilidade para perceber os sinais que antecipam uma crise. Então, quando você vai conhecendo o aluno, você vai saber, né? Às vezes é um movimentozinho que ele faz, já pode estar, ele está ali trabalhando para estar numa situação, ele está numa situação de conflito, né? Então, você já vai procurar ajudar ele a ver qual é a forma que você consegue aliviar, né? Então, aqui a gente tem especialistas em TEA, muitos, todos têm canal no YouTube, muitos, né, alguns muitos famosos, e que pode estar ajudando muito. Eu vou falar o primeiro nome, assim, né, vários psicólogos, psiquiatra, neuro. Então, você busca quem precisa conhecer mais lá, autismo, autista, como trabalhar, né, com autista, que vai ter muitos. E também a gente colocou bastante filmes, né? Farol das Orcas, O Mundo Interior, Sempre Grande, Tão Forte, Tão Perto, Tudo Que Eu Quero. Esse aqui eu posso estar deixando na descrição, tá? Então tá lendo aqui todos. E assim, o mais importante, a gente ter consciência, é compreender que o autista é uma criança que precisa ser amada acima de tudo, livrar-se de todo preconceito e buscar informação. São atitudes essenciais para ajudar uma criança. A gente não sabe tudo, né? Em muitas situações a gente não vai saber como lidar, mas a gente não pode ficar na zona de conforto, tem que estar sempre buscando melhorar, buscar informação, buscar conhecimento. E deixa eu trocar aqui de novo, agora trocando. Gratidão. E até o próximo vídeo. Ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que são muitas informações, né? Espero ter ajudado. E até o próximo. Ah, não, eu acho que tenho que interromper e encerrar aqui.